mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos começar um estudo mais detalhado a respeito de lajes. Tá bom? Vamos começar. As lajes são chamadas de elementos de superfície ou placas, devido ao seu formato, né? Onde a sua largura e o seu comprimento são muito maiores do que a terceira dimensão, que é a sua espessura. Então, por isso ela recebe esse nome de superfície ou placa. Elas recebem a maior parte dos carregamentos em uma edificação. Então, meio óbvio, né? Se a gente está numa sala, por exemplo, numa sala de aula numa universidade, ali na laje que vai ser descarregada a maioria dos esforços, como o trânsito de pessoas, os mobiliários, e, consequentemente, as lajes recebem esses esforços e transmitem para as vigas e pilares e, consequentemente, fundações, como já dito anteriormente. Vamos ver agora os tipos de lajes. A laje maciça é uma laje que, em toda a sua totalidade, ela é constituída de elementos de concreto armado, né? Então, ela é toda preenchida de concreto. E aqui na parte inferior vem a armadura para resistir ao esforço de tração. Como a gente viu, a laje, assim como as vigas, é submetida ao esforço de flexão. Então, aqui embaixo, ela fica submetida à tração e em cima à compressão. Então, por isso ela recebe o nome de laje maciça. Ela não tem nenhum outro elemento que não seja de concreto armado. Aí a gente tem agora as lajes nervuradas. Ela tem essas nervuras aqui na sua parte inferior e na parte superior ela é preenchida de concreto. Aqui a gente tem um esquema de execução, né? A gente tem as nervuras e esses espaços são preenchidos de concreto. Aqui a gente vai ver um exemplo na prática. Não sei se você já chegou a reparar, a observar, mas várias edificações é utilizada a laje nervurada. É uma das soluções à laje em relação à laje maciça, né? Laje cogumelo ou lisa. Perceba que ela não tem viga conectando aqui os pilares. E ela tem esses elementos aqui que a gente chama de capitéis. A gente já vai ver detalhadamente mais à frente. Não sei se dá para enxergar, mas bem aqui, ó, ao lado dos pilares, ela tem os capitéis. Opa, vamos ver aqui. Ó, os capitel. Em lajes lisas, adota-se um capitel, região em concreto maciço, né? Então, embora a laje de cogumelo não seja de concreto maciço, o capitel vai ser composto de concreto maciço, da mesma altura da laje, para combater os efeitos da punção. O que é a punção em laje? A punção é esse efeito aqui, ó. Como não tem vigas, aqui ligando os pilares, o pilar ele tende a ter um efeito de furar a laje. É o que a gente chama de efeito cisalhante, né? Porque o esforço cisalhante tende a cortar a peça, né? Então, a punção é esse efeito aqui, onde o pilar tende a furar a laje. E para combater esse efeito, a gente utiliza esses capitéis aqui em volta dos pilares, tá bom? Por isso que elas recebem o nome de laje cogumelo. Ela não tem as lajes, ela não tem vigas para evitar ali uma poluição visual, às vezes para poder, se for estacionamento, você não precisar limitar a altura de veículos, às vezes tem que entrar caminhão naquele estacionamento. Aí uma alternativa é utilizar aqui lajes lisas para que não tenha aqui vigas limitando o acesso, né? Lajes de vigota, né? Lajes pré-moldadas, aqui a gente tem as vigotas e a cerâmica para preencher o espaço. Aqui a gente tem um esquema. Também pode ser preenchida por EPS, que é um isopor. Aí as vigotas vão aqui, entre os preenchimentos, e em cima aqui vai o concreto. Aqui mais uns detalhes das vigotas. E esse formato de laje aqui é muito utilizado em residências ou pequenos sobrados, onde a residência não vai receber uma carga muito grande, né? Então, tem a limitação. Se for, por exemplo, prédio de múltiplos pavimentos, não é recomendável utilizar aqui as lajes pré-moldadas.
Aqui a laje alveolar, ela é muito utilizada para vencer grandes vãos, que a gente tem um detalhe dela. Muito utilizada também em hospitais, fábricas, galpões, supermercados, concessionárias. Por quê? Porque nesse tipo de negócio, eles têm a urgência da construção, porque um mês de atraso no funcionamento provoca um prejuízo enorme nas vendas ou produtos e atendimentos a clientes. Então, nesse tipo de construção, onde ali não é para moradia, é visando sempre o lucro, hospital não, né? Mas geralmente, às vezes. Então, tem assim uma urgência, né? O único ponto negativo é que precisa de todo um maquinário aqui para poder içar ela, mas depois de colocada, ela está pronta para o uso. Basta fazer um capeamento, né, de concreto em cima dela, mas a sua construção é muito mais rápida do que os demais sistemas, né? É muito mais urgente a construção dela. E aqui a respeito da distribuição das lajes. Colocar sempre as lajes entre um perímetro de vigas, né? Embora a gente viu que existam as lajes lisas que não precisam de vigas, mas o ideal é sempre colocar as vigas, né? Que as vigas vão receber os esforços da laje e transmitir aos pilares. É um sistema muito mais seguro. Evitar balanços. Balanços é quando a laje está sem o apoio de vigas nem pilares. Evitar vãos grandes para lajes maciças de 4 a 6 metros. E evitar o excesso de alvenaria sobre a laje. Porque se você tiver alvenaria sobre a laje, embaixo dessa laje você vai ter que ter viga. Além da viga que está ali ligando os pilares, fazendo perímetro para a laje, se você tiver uma alvenaria, por exemplo, no meio da laje, você teria que colocar uma viga embaixo. Isso também vai encarecer, pois se você não colocar, essa laje pode sofrer efeito de flexão e vir a rachar ou até mesmo desmoronar. Tá bom? Então, essa era uma aula introdutória a respeito de lajes e a gente continua na próxima aula. Até mais!